Ou seja, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta fala, né, que a gente tem que ser discípulo, né? Ou seja, a gente tem que se lembrar o tempo todo disso, que a gente tem que seguir. Discípulo é o quê? Aquele que se disciplina, né? Aquele que segue, ser discípulo. Ele não tem independência, né? O discípulo não tem independência, ele tem que fazer aquilo que determina, né, a agência superior. É como um atleta, né? Por exemplo, você é um atleta e você tem que fazer aquilo que o seu técnico determina, né? Senão você vai ser mandado embora. Ou seja, você tem que correr, tantos quilômetros por semana, você tem um plano para fazer, né? Você não pode... Você vê esses atletas, né? Eles são tolhidos, né, de uma vida social, praticamente. Eu digo atleta, né? Atleta mesmo, não atleta de fim de semana, uma corridinha ali, né? Ou atleta da escola. Não, eu digo o atleta profissional mesmo, né? Ele não tem vida social, né? Não, é assim, como é uma vida muito, muito difícil, né? Não é uma coisa assim, então. Por quê? Porque ele depende de um esforço e é uma coisa assim que é só isso para ele, né? Não existe, não é uma pessoa normal, né? Não é. Então, de certa maneira, é muita disciplina, né? E nós temos que ser assim. Ou seja, se nós pensamos, né, em seguir a vida espiritual, né, a gente tem que ser extremamente disciplinado, né? Então, por isso a gente tem que estar sempre pensando que a gente está seguindo, a gente está realmente sob o refúgio, né? Por isso fala Guru Padashraya Diksha Guru Sevana Sadharma Siksha Pritya Sada Anugarmana. Ou seja, que você está seguindo, né? Você segue instruções, né? Krishna Prite Bhogatyaga, né? Ou seja, você abandona as coisas que são ruins para você. Você aceita as coisas que são favoráveis, né? Ou seja, é uma disciplina muito grande, né? Aquilo que você come, aquilo que você fala, né? Imagina o que você pensa. Se você pensou uma coisa estranha, você já começa, nossa, por que eu pensei nisso, comer isso? Ou seja, você já se arrepende de certa maneira, né? Então a gente tem que estar sempre com essa disciplina, né? Se uma pessoa quer ser uma pessoa devotada a Krishna, ela tem que se disciplinar, ela tem que se sacrificar, né? Porque, imagina, a gente quer se sacrificar por qualquer besteira nesse mundo, né? Mas para Krishna a gente não quer. Não, para Krishna é o quê? Uma vez na semana, né? Você vai no templo uma vez por semana, você acha que já é como o máximo. Ir no templo uma vez por semana, chegar lá, sentar, tomar prachada com os devotos, né? Você acha que é o máximo, né? Não é, isso é o mínimo na realidade, é o mínimo. Isso é o mínimo. Imagina, o guru vem, aí imagina, o guru vem, né? Aí você nem vem ver o guru, imagina, uma coisa absurda isso. E acontece, né? Mas não, você tem que entender que é o sacrifício. Por isso o sadhusanga, que é tão importante na nossa vida espiritual, significa movimento. Você tem que se mover, você tem que ir lá, né? Você não pode ficar sem associação. Você tem que fazer todo o esforço. Ou se você não pode morar junto, né? Tem que estar o tempo todo, o máximo que você conseguir, você tem que estar próximo, né? Sim, você pode praticar, você pode ter uma conexão pelo serviço, tá bom. Mas se você tem a oportunidade, se você pode se sacrificar para estar com o sadhu, você tem que fazer isso. Então é ser disciplinado, ou seja, é você se lembrar que sempre você é discípulo. Isso é a coisa, né? Você sempre é um estudante, né? Como um espaço da Bhakti Pramod para o Goswami Maharaj, ou seja, ele estava com 90 anos, 80 anos, 90 anos, ele andava assim, às vezes tinha um devoto pregando, ele ficava escutando o que o devoto estava pregando, né? Ele não é que ele, não, já sei tudo, eu não quero ouvir mais de ninguém, né? Imagina, mais de 60 anos escrevendo artigos, né? Nasceu numa família bramínica, né? Tinha uma erudição assim que era uma coisa absurda, né? Sabia o sânscrito, mais de 13 anos associado com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, servindo o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, igual ele, não tinha, né? Mas
estava ali, né, escutando, né, querendo realmente aprender, né. César Maharaj também, nesse exemplo, né, ele falava, né, a gente tem que pensar, a gente é sempre um estudante, né, a gente está sempre no Bhakti, você é sempre estudante, né, imagina, você entrou aqui, você vai ter sempre que aprender. Você não consegue saber tudo, por mais que você tenha tanto conhecimento assim, mas você precisa aprender. E na realidade, ser um discípulo é uma pessoa que está sempre disposta a aprender, né? Ela aprende o tempo todo, né? Ela nunca deixa de ser discípulo, né? Ainda que ela seja guru, né? Ainda que ela seja guru, ela não deixa de ser discípulo. Então esse é o ponto do Bhakti, né? Por exemplo, na filosofia Mayavada, né, você abandona o seu guru. Por quê? Porque ter um guru significa apego também, né? Então você abandona o seu guru e vai e já não precisa mais de guru, uma coisa assim. Você tem o seu guru só por um momento, né? Como na japa também, eles abandonam a japa, né? Eles pegam o rosário deles e jogam fora, porque não querem ter apego. A gente não, a gente quer ficar com isso. O discípulo ele é muito apegado ao guru, à japa, às instruções, à sua prática. Isso é ser um discípulo. Não se esquecer disso, jamais, né? Esse é o ponto. A gente nunca pode se esquecer da nossa necessidade, né? A gente tem uma necessidade muito grande, que é conexão com Krishna. A gente precisa estar conectado com Krishna. Divera Sarupa Roy, Krishneira Nitadasa. Você é servo de Krishna. Você tem que servir Krishna o tempo todo, porque você é servo dele. E se você serve mais, você não vai estar satisfeito. Não vai estar. Você fala assim, mas as pessoas vão aprender, né? Não aprende, não é que... Elas não estão aprendendo assim. Porque o sofrimento ensina. Não é bem assim, né? Você sofre, mas ao final você acaba querendo desfrutar mais. Você está assim o tempo todo, né? Você nunca está satisfeito. Então a disciplina, ou seja, é para você realmente entender que você é discípulo. Então você precisa se lembrar disso o tempo todo recordar isso. Eu sou discípulo, eu preciso aprender, eu preciso me aperfeiçoar, né? Isso é como Arjuna, né? Arjuna, imagina, ele é considerado Gudakeshava. O que é Gudakeshava? Que é Gudakeshava. Ele não dorme. Ou seja, é que ele controlou o sono, não é que ele não dorme, controlou o sono, né? Então, por exemplo, quando todo mundo ia dormir, Arjuna ficava acordado, treinando lá o arco e flecha, uma coisa assim. Imagina, todo mundo ia dormir, Arjuna não. Imagina, se você não precisasse dormir, né? Seria legal. A gente precisa dormir, claro, né? Mas Arjuna controlava isso, controlava o sono. Imagina os Goswamis de Vrindavana, eles dormiam 8 horas por dia, né? Como diz a medicina, era isso? Não. Dormiam 6 horas por dia, como até Somaraj Prabhupada aconselhou? Não. 4 horas por dia? Não. 2 horas por dia, começando a aproximar aí, 1h30, 2 horas por dia. Só isso. Mas aí, como eles faziam? Isso era natural para eles, né? Porque o apego para eles era tão grande à prática que eles não dormiam. E precisavam comer muito? Não precisava comer muito não. Não ficar comendo, o que eu vou fazer hoje? Faz banana, não, pega o abacate. Não, que isso, nada disso. Pega uma farinha com um pouquinho de água, um pãozinho, acabou. Não tem isso, né? Então por quê? Porque eles tinham muito gosto pela prática. Quando você tem um gosto pela prática, era um apego, além do gosto, Rucha, Shakti, o apego tão grande pela prática, o bhava deles, o prema deles, fazia isso. Não precisa comer, não precisa dormir. Claro, a gente não pode imitar isso. Se você quiser imitar isso, você vai pro buraco, né? Mas a gente precisa comer, a gente precisa dormir, né? Isso pra gente é importante. Mas para eles são super-heróis, né? Tipo assim, eles podiam fazer isso, né? Mas eles ensinaram, eles deram o quê? O exemplo. Para você não imitar, mas seguir. Você falar, então, eu vou dormir, 6 horas por dia, eu vou dormir 7 horas, né? Isso vai ser bom para mim, né? Não preciso dormir 10 horas, uma coisa assim, né? Ou eu não preciso comer tanta coisa, tanta besteira. Eu vou comer o que é oferecido para Krishna, eu vou tomar prachado. Então,
É mais ou menos isso que a gente vai se situar nessa plataforma, discípulo. A gente vai estar sempre disciplinado e seguindo. Isso é discípulo. Você só faz isso se você se lembra o tempo todo, né? É natural. Você tem que se lembrar que você é discípulo o tempo todo.